Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à nossa série Os Caminhos para a Cura. E como eu havia prometido, hoje a gente vai falar das medicinas. Eu gostaria, que aqueles que estão aí assistindo compartilhassem esses vídeos para poder a gente espalhar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas e auxiliar, que é o mais importante. Então, esse estudo é para que as pessoas realmente possam encontrar um caminho, uma inspiração e buscarem essa autocura que é tão importante para a gente ser feliz. Então, continuando, a gente começa falando um pouquinho das medicinas, É um dos caminhos para a cura. A gente não pode menosprezar esse tão valioso recurso que a ciência nos traz. E a gente tem vários aspectos, Então, falando um pouquinho da nossa medicina tradicional, a nossa alopatia, Essa, eu não vou me aprofundar em nenhuma delas, só para a gente saber como elas funcionam e que a gente possa aí ter uma ideia. A alopática, como a gente sabe, vai trabalhar mais quimicamente em cima das doenças que a gente vai tendo, Então, o médico, as questões que ele levanta é o que você está sentindo, vai buscar os seus sintomas, como é a sua alimentação, todos os aspectos fisiológicos da sua vida, para que ele possa traçar um diagnóstico. E aí usar a substância química que vai tratar aquele distúrbio que está acontecendo. Aí a gente vai agora, olha para a medicina oriental. A oriental, ela já vai trabalhar a prevenção da doença. Em algumas culturas como a Índia, a China, o bom médico é aquele que não deixa seu paciente ficar doente. Ele vai cuidar para que a sua alimentação, sua vida, corra tudo de uma forma que ele não gere doença. Então eles focam na prevenção. O médico que deixa seu doente adoecer não é um bom médico para eles. Então as perguntas que vão ser feitas a esses pacientes o conhecimento do seu biotipo, para determinar qual a melhor alimentação que vai permanecer, ser absorvida por ele. Então na Ayurveda tem os doshas, que é preciso conhecer esses doshas para poder entender como é o metabolismo daquela pessoa. Aí os doshas para eles se dividem em vata, pitta, não recordo agora os outros, mas são relacionados aos elementos. E se aquela pessoa, geralmente ela tem mais de um dosha, que é o predominante, e quando ele está em desequilíbrio, ela precisa consumir os alimentos que vão equilibrar aquele dosha. E assim se trata, tem todo um questionário que pode ser feito. Isso aí vocês encontram na internet aí. Só botar lá como identificar meu dosha, e aí você vai ver lá esses questionários para tentar compreender como é a visão deles em cima disso. Pesquisando algum tempo atrás, eu observei que há uma semelhança muito grande com uma dieta dos sangues que surgiu aqui pelo Ocidente alguma vez. E pelo tipo sanguíneo, havia os alimentos que combinam melhor com aquele tipo, e coincide muito em alguns aspectos com esses doshas do hinduísmo. Vale uma pesquisa e vocês observarem como é que é esse processo. Agora, a medicina homeopática, como é que ela age? A homeopática, ela é um pouco parecida com a oriental, um pouco parecida com a... Ela vai pesquisar o seu modo de vida também.
ela vai querer saber dos seus hábitos, ela vai querer saber um pouco mais do que dos seus sintomas apenas. Ela vai usar quimicamente uma substância, só que essa substância ela é quintessenciada, né? E ela vai agir de formas homeopáticas, né? Que você tem aquele vidrinho com um monte de remedinho que você tem que tomar na hora certa para fazer com que o organismo seja estimulado e ele vá reagindo pelaquela substância que está sendo proposta ali. É um estímulo para que ele se autocure com aquele elemento que o médico acha que está faltando para equilibrar e voltar ao equilíbrio da doença, da saúde. Aí temos também a medicina espiritual. Essa medicina espiritual ela trata mais de uma forma energética o ser. Ela vai querer saber como é o comportamento daquela pessoa, porque o seu desequilíbrio energético, que vai gerar uma doença também, está relacionado muito ao seu comportamento. Então, além da terapia energética, é feito também uma terapia psicomental. São palestras, são terapias mesmos, onde o ser é levado a um autoconhecimento para que ele identifique os pontos falhos no seu comportamento e busque se transformar para poder voltar ao equilíbrio. E, acompanhado disso, ele vai receber o tratamento do passe magnético, das movimentações de energia, para que ele funciona como se fosse... Imagina um carro que só a bateria riou. A doença rebaixa o nosso padrão vibratório. E você está ali funcionando de forma deficiente. O passe magnético, né, a recarga energética, funciona como uma chupeta que vai fazer com que a energia daquela pessoa cresça e dê a ela condições de voltar ao equilíbrio. Só que aquela energia que está sendo ali doada não é a energia própria da pessoa, não está sendo gerada por ela. É uma chupeta. Assim como um carro, depois que recebe essa carga, ele precisa ligar o motor e pegar para depois ele mesmo, né, se autogerar, é mais ou menos muito parecido com isso. Os médios doam sua energia, a pessoa tem aquela melhora, mas o que vai fazer com que essa energia produza o benefício mais prolongado é o movimento da pessoa em seguir em frente, em se autorreformar, em querer ser melhor. E aí ela passa a gerar suas próprias energias e a vida flui novamente. Então falamos aí das medicinas que nós conhecemos assim basicamente, como cada uma funciona. Uma é melhor do que a outra? Não é. Na verdade, todas elas se complementam. E a gente deve observar todas elas e buscar como elas podem nos auxiliar para que haja aí um perfeito equilíbrio. Quando a doença chega num estágio em que está manifestada no físico, precisamos do remédio alopático para equilibrar. Quando ainda é um processo inicial, a homeopatia pode evitar que aquilo se desenvolva e encontre o equilíbrio ali. Observar a medicina oriental vai fazer com que a gente evite muitas doenças futuras, se prevenindo, se conhecendo, tentando melhorar a alimentação e os nossos hábitos. E a medicina espiritual, né, nos dá um ganho de energia, mas foca no principal ponto que mantém a nossa saúde mais ou menos equilibrada ou fortalecido para que você vivencie as suas provas também, né? No próximo bloco eu vou falar de um outro processo para que a gente compreenda que algumas situações que parecem doença são na verdade um remédio que estamos necessitando.
Mas isso no próximo bloco. Para a gente encerrar por aqui, acho que deu para compreender mais ou menos como cada uma age. Faltou uma coisa muito importante, mas acho que vou deixar também para o próximo bloco. Não percam, eu vou falar um pouquinho de como funciona a questão da medicina energética, nessa questão toda de moral, de energia, de padrão energético, como isso funciona na verdade, com um olhar mais científico, para que a gente possa ver que a ciência está avançando muito nessas questões e que a gente pode também estar auxiliando isso com a compreensão das coisas. Então, não perca, acompanhem a nossa série, compartilhem, né? Vamos espalhar esse conhecimento por aí. E essa foi mais uma pílulazinha que a gente vai aí encerrando o programa de hoje. Obrigado a todos vocês, tenham uma boa semana. Logo, logo estou postando o próximo.